O romance é um universo, um mundo próprio, muito diferente da escrita de gêneros de curta duração, como o conto e a crônica. O romance exige habilidades específicas, pouco abordadas nas oficinas de escrita. Acredito que se tornar uma romancista ou um romancista implica em desconstruir muitas das coisas que consideramos verdades no universo da escrita. Talvez por isso, 9 entre cada 10 projetos de romance nunca saiam da gaveta. Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para o primeiro capítulo, a Semana do Romance. Um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar fundamentos, técnicas e possibilidades deste que é um dos gêneros mais desafiadores da prosa e um dos mais lidos e vendidos em todo o mundo. O evento é para você, mesmo que você nunca tenha publicado uma obra e não tenha ideia daquilo que você quer fazer. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta a sua vaga. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Todo grande romance começa com o primeiro capítulo. Perícia, perfeição, aptidão, talento, destreza, habilidade, capacidade, competência, jeito, proficiência, prática, habilitação, qualificação, expertise, brilho, virtuosismo, maestria. Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Prelo de número 110. E tem 2 dias, na data que eu tô gravando esse episódio, tem 2 dias que Fernanda Torres recebeu o Globo de Ouro como melhor atriz pela sua participação no filme de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, que é uma adaptação do livro do Marcelo Rubens Paiva. Golaço, né? Golaço, uma beleza, né? Eu acho que a gente tem que celebrar mesmo. Deixando todo o juízo crítico à parte, a gente tem que celebrar. Eu adoro a Fernanda Torres, que inclusive é uma escritora, né? Mas não me escapou o fato de uma outra premiação naquela noite, de uma série presente na Disney Plus. E essa série, ela se chama Shogun. Shogun é uma história, ou seja, uma série baseada numa história, é uma outra adaptação literária, e essas coisas sempre me chamam muito a atenção, né? Tudo que vem dos livros me chama a atenção, inclusive essa ideia de, né, como que é a Eunice, que é a protagonista do Ainda Estou Aqui, no filme, né, pela interpretação da Fernanda Torres, e como que é a Eunice do livro do Marcelo Rubens Paiva. E é muito interessante, a gente pode em algum momento fazer esse trabalho de fazer essa leitura cruzada, para mostrar que muitas vezes aquilo que a gente escreve nos livros não pode ser adaptado para o cinema, e tem muita coisa do cinema que não pode virar literatura, né? Cada gênero artístico tem a sua singularidade, tem a seu recorte específico, né? Mas um dos filmes, uma das séries que chamou muito a atenção, né, naquela noite de premiação foi Shogun, né? Shogun, que é baseado nesse livro da década de 70, de James Clavell, né? Shogun, a gloriosa saga do Japão, que fala de um embate, né? Uma grande... é um dos shogunatos. Shogun é uma figura militar, né, no Japão, de diversos... O shogunato durou muito tempo lá e teve 3 fases particulares, fases específicas, né? E conta a história, uma das histórias, né, narradas pelo livro, é justamente a desse sujeito que aporta, né, no Japão do século no século XVI para o século XVII, e um ocidental, né? E esse ocidental, ele se torna William Adams, né? Ele se torna um samurai, né? Ou seja, e essa história ela é baseada, né, em fatos reais, em eventos reais desse sujeito. É o Blackthorn, no nome do personagem, e o nome do sujeito que de fato aportou no Japão naquele tempo era William Adams, né? Claro que muita coisa aí é romanceada e tal,
mas eu acho muito inspiradora essa história, né? Desse homem que vai para outra cultura, né? Assimilado por essa outra cultura, assimila essa outra cultura, né? Aprende o que há de mais valioso, valoroso nessa cultura e se torna um mestre nessa cultura, né? É muito interessante. Eu conheci um japonês em Kyoto, né? Não é o sujeito da papelaria, é uma outra pessoa que inclusive conhece o Brasil, fala português, estudou em São Paulo. A gente tinha amigos em comum, foi uma coisa meio espantosa. E ele era apaixonado pela capoeira, né? E ele dava aulas de capoeira em Kyoto. Inclusive, eu fiz aula de capoeira com ele em Kyoto. E super interessante. E ele fala: olha, nós japoneses, a gente vai muito fundo nas coisas, né? A gente vai muito fundo. Eles não sabiam fazer whisky. O whisky era uma coisa do Reino Unido. Eles pegaram o whisky e falaram: vamos aperfeiçoar esse negócio aqui. E fizeram um whisky maravilhoso ali. Os whiskies japoneses são excelentes. Isso com várias áreas, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu queria hoje discutir essa noção da maestria, né? Maestria que é uma expressão um pouco démodé, né? E por isso que eu trouxe vários exemplos, vários sinônimos dessa expressão, né? Esses sinônimos que são virtuosismo, expertise, qualificação, competência, capacidade, proficiência, né? Destreza, talento, né? Nenhum desses termos é especificamente sinônimo de maestria. Maestria é algo das artes marciais. E eu acho que tem uma questão aqui que será que a gente podia falar em maestria dentro da literatura, né? O que é maestria dentro da literatura? O que é maestria no ato de escrever um romance, no ato de escrever um livro, né? A maestria vamos dizer, um trabalho contínuo de escrita. A maestria é um caminho, né? É um percurso. A gente tem lá o Karate Do, o Aikido, o Haiku-Do, né? E Do significa caminho, é o Tao, né? É o Do, é o caminho. É o caminho de aprendizado do mundo, de autoaprendizado, por meio de uma prática, por meio de uma atividade. Você pode, né, filosofar preparando chá, você pode filosofar meditando, você pode filosofar cozinhando, e você pode... E filosofar é uma palavra até pequena para isso, né? Filosofar escrevendo, né? E alcançar algo que seja, vamos dizer, um domínio da palavra, domínio do seu estilo, domínio daquilo que você quer para você na literatura. Eu acho que sim, a gente pode falar em prática, em maestria, em domínio. Vamos falar em maestria, né? E no episódio de hoje, eu gostaria de compartilhar alguma reflexão sobre 3 chaves, né, de 5, né? Eu acho que o episódio não vai caber toda essa discussão, mas eu queria começar essa discussão pra gente, que a gente vai ter sobre as chaves da maestria, né? As chaves do virtuosismo na literatura, né? E quais são elas, né? Hoje a gente vai falar de 3. A primeira chave da maestria, ou seja, o caminho da maestria, passa pela instrução. Passa pela instrução. O sujeito que aprende por conta própria, ele está fazendo uma aposta. E ele tem toda a liberdade de fazer uma aposta, né? Ele está jogando com a sorte, né? Ele está deixando a coisa para a sorte, né? E uma coisa que eu observo, inclusive como jurado de prêmios literários, foi que a maioria das pessoas que se aventura por conta própria nesse universo acaba meio que inventando a roda, sabe? E depois se recusando a reconhecer que está inventando a roda. A pessoa que está por conta própria, muitas vezes ela está dialogando com as próprias fantasias, ela está dialogando com os próprios medos, com os próprios demônios. Ela fica mais tempo, em média, naquilo que a gente chama na psicologia de grupo de pré-tarefa. Pré-tarefa é algo que vem antes da atividade em si. Ela fica convivendo com seus temores, com seus escrúpulos, com aquilo que pode dizer, que pode escrever, com a sua própria timidez, né? Com essa
com essa coisa de, será que eu posso falar isso? O quanto que eu posso ficcionalizar? O quanto que eu posso falar da realidade? O quanto que as pessoas que eu conheço vão ficar incomodadas se reconhecerem, né? Será que eu vou da primeira para a terceira pessoa? O que significa ir da terceira para a primeira? Ou seja, são perguntas que de algum modo estão ali te mobilizando para você começar, entende? E quando a gente está em companhia, além de ser mais prazeroso, mais fluido, mais vivo, mais encarnado, né? Porque você tá com as outras pessoas, aquilo lá ganha uma materialidade, né? Quando você tá sozinho, parece um devaneio teu aquilo lá, parece uma aventura imaterial, que você fala, nossa, isso aqui é um delírio, imagina, é uma loucura da minha parte, eu tô sozinho, imagina, eu querer escrever um romance, eu querer escrever um livro, né? E quando você tem um monte de gente ao teu redor fazendo aquilo lá é um lugar comum, né? Nesse sentido de que, pô, é possível. As pessoas fazem sim, elas se sentam para trabalhar, elas escrevem seus livros, elas têm essas dificuldades, a gente pode discutir sobre elas. Enfim, tudo isso acontece dentro desse espaço, né? E, inversamente, o ato de instruir, ele demanda muita humildade. Faz quanto tempo que eu dou aula? Eu dou aula desde os meus 27 anos, vai fazer 20 anos que eu dou aula, né? Presencial, online e tal. E eu posso dizer que é algo que te demanda muita humildade, ele te demanda se colocar no lugar da empatia, né? Entender de onde se fala, a partir de que lugar que se fala. Eu recebi esses dias aí, na verdade, eu acho que foi hoje que eu recebi essa mensagem. Eu recebo muitos e-mails, né, no canal. E uma das pessoas que me escreveu falou: olha, eu sinto uma intimidade muito grande com você a partir do prelo. Eu te escuto faz bastante tempo. E eu tenho uma condição assim, assado. Eu queria saber se você poderia me ajudar. E evidentemente que eu podia ajudá-lo, né? Eu acho que o lugar é esse, é muito interessante. E eu acho que tem um outro elemento também de humildade no ato de instruir, que é de pensar que as pessoas elas não superam, né? E é muito curioso, porque a gente vive, claro, num meio muito cheio de egos. No meio artístico é muito narcisista, né? Muito narcísico, né? Dentro da concepção mais psicanalítica da coisa, não tanto comum, né? Narcisismo como uma espécie de ferida, né? E, e, e eu acho que a grande questão está em enxergar a instrução como algo tão valioso quanto a própria escrita. Ou seja, coordenar oficinas de escrita é uma arte, né? É uma obra de arte. E as pessoas que passam pelas oficinas de um professor são as nossas obras também, né? E é uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida. É uma das experiências mais realizadoras que eu tenho, né? Uma delas é escrever. A segunda é coordenar oficinas de escrita, né? É dar aulas de escrita, é acompanhar os projetos dos participantes, né? E é o prazer de ver como o destino, a ambição de cada um foi tomando o seu caminho, né? Débora Dornelas ganhou o prêmio Casa de las Américas com o romance que ela escreveu na formação, a preparação do romance, a minha formação. O Diogo, né, que participou das minhas oficinas lá em 2008, né, foi Jabuti agora, finalista numa tradução da obra do Sartre, um autor francês, se eu não me engano. O Itamar Vieira Júnior, que dispensa apresentações, ganhou todos os prêmios, tal, tem um reconhecimento absoluto. Vanessa Monar ganhou o prêmio CEP com a importância dos telhados. E o Ricardo, nesse último Jabuti, Virgínia, os dois que escreveram seus livros na formação e preparação do romance, os dois estavam concorrendo ao Jabuti com o melhor romance do ano, o prêmio em 2024. E é uma beleza, eu me sinto muito feliz, muito honrado, né, de acompanhar esses percursos. E eu acho que tem muito instrutor, tem muito professor que gosta de trabalhar com quem já sabe, sabe? Gosta de trabalhar com pessoas mais experientes, que já publicaram. Eu até tive uma experiência parecida como aluno, num curso de culinária. Eu passei por uma situação em que eu via que o professor adorava um dos alunos da turma que já sabia cozinhar, ele já tinha passado por... a gente adorava as coisas que ele fazia, a gente aprendia com esse aluno.
mas esse professor tinha predileção por esse aluno. E eu não sei, mas eu acho que uma das coisas mais realizadoras é, de fato, né, coordenar oficinas também para as pessoas que estão aprendendo, né, que estão num processo inicial de escrita, que estão reaprendendo a escrever, né, do ponto de vista literário, né. E essas foram uma das experiências mais profundas da minha vida, como eu comentei. Eu acho que não existe etapa insignificante do processo de aprendizado, né? Muitas vezes aquele que aprende muito rápido, ele pula etapas, né? O sujeito que aprende mais lentamente, que não pula etapas, muitas vezes ele solidifica aquilo, né? Ele se apropria melhor das questões da escrita, né? É alguém que sabe fazer boas perguntas, e muitas vezes as boas perguntas são as mais elementares. E vamos dizer, um testemunho que eu tenho belíssimo desses processos, né? O passo a passo, né? Um aprender que também é um desaprender, né? Eu acho que isso é fundamental. É muito louco porque o sujeito mais talentoso, nem sempre ele se torna depois o melhor escritor, sabe? Se você acompanha o Prelo faz tempo, tem um livro que eu já mencionei em outros momentos que se chama Mente Zen, Mente Principiante, do Suzuki, sobre Zen budismo, meditação e tal. E ele vai usar uma metáfora do Buda para falar sobre aprendizado, né? Existe aquela metáfora dos cavalos, né? Ele falou, olha, tem gente que, quando eu vou fazer os meus ensinamentos, o Buda diz, é como aquele cavalo, tem um cavalo excelente, tem um bom, tem um ruim e tem um pior, né? E o excelente é aquele que você levanta, sobe no cavalo, ele já sabe para onde vai, sabe se vai para a esquerda, para a direita, se ele anda rápido, se anda devagar, né? Esse é o melhor, né? O segundo melhor é aquele que vê a sombra do chicote ali e já sai andando, né? O terceiro, né, o cavalo ruim, é um que você precisa bater nele para ele sair andando, né? Você precisa de fato usar o chicote, ele vai a contragosto, ele resiste e tal. Gente, não se esqueçam que é uma metáfora construída aí há alguns milênios, tá? Então me perdoem aí a violência da metáfora, mas é justamente essa imagem. E você tem o pior cavalo, que é aquele que você precisa, sabe? É um corpo a corpo constante, é um sofrimento constante para todo mundo, né? O cavalo não se mexe. E aí o que o Suzuki vai falar é que muitas vezes o pior cavalo, aquele que não sabe para onde ir, é o melhor cavalo. Olha que interessante. Ou seja, aquele sujeito que está começando, ele tem tudo na mão, né? O sujeito que já começou, ele limitou suas possibilidades. Ele restringiu suas possibilidades, né? O sujeito que está começando, ele não sabe. Aquele que já começou, ele acha que sabe. E a ideia é a gente voltar, né? Voltar, retornar para esse lugar que é o lugar da instrução. Essa é a primeira chave, a instrução. A segunda chave é a chave da prática, né? A chave da maestria. A segunda chave da maestria é a chave da prática. Tem essa história engraçada, o sujeito tá de carro, tá perdido, numa época pré-GPS, vamos dizer, sem celular, e chega para outro e fala, olha, como que eu faço para chegar lá no Teatro Municipal? Aí o sujeito na rua chega para ele e fala, olha, você precisa praticar bastante. É uma piada meio sem graça, mas que, vamos dizer, traz duas noções da prática. Uma é o verbo, né? O outro é o substantivo, praticar, né? O verbo, ele implica numa atividade separada da vida, né? Você pratica para para aprender uma habilidade, para se desenvolver nessa habilidade, para se aprimorar, para fazer dinheiro, para alcançar suas metas, seus objetivos e tal, né? Mas praticar não é só praticar também é a prática, né? Não é não é apenas algo que você faz, mas é algo que você tem, é algo que você é algo que você se torna praticando. Praticar é uma ética, é uma filosofia. A gente pratica como um fim em si mesmo, não é? A gente escreve como um fim em si mesmo. A gente escreve porque é prazeroso escrever, sobretudo, né? E a prática é o caminho, né? Que você escolheu trilhar na vida. É simples assim.
Qual que é a prática da escrita? É o caminho que a gente escolheu é, trilhar na vida, né? O mestre e o caminho do mestre são um só, né? E com sorte, o destino está a 2 quilômetros, ou seja, o lugar que você quer alcançar está a 2 quilômetros de distância para cada quilômetro que você caminha. Ou seja, para cada quilômetro que você caminha, a ideia é que o ponto final esteja cada vez mais distante, né? Nas artes marciais, eu usei a referência ao Shogun, né? Shogunato. Você tem o Aikido, você tem eu lutei Taekwondo, lutei Judô há bastante tempo. E o Tarso de Mello também fala disso, né? Na nossa reflexão sobre o Haikai, né? De como a faixa preta ela é só um passo. Olha que interessante. A faixa preta é um pouco como o livro publicado, entendeu? Por uma boa editora. O livro publicado por uma boa editora é só um passo, né? E é muito maluco porque num mundo voltado para metas, né, para ascensão social, né, para vamos dizer, para caminhos muito interessados, no sentido de que tem gente que não faz nada que não tenha um retorno, né? Deliberado, um retorno direto, nítido, evidente. Eu só faço isso em troca disso, né? Ou seja, é isso. No mundo voltado para a meta, para a ascensão social, eu acho que essa devoção a uma jornada desinteressada deixa as pessoas muito confusas, né? A jornada como um fim em si mesmo parece um contrassenso para muita gente, não é? E leva um tempo para algumas pessoas que fazem a formação, um pouco para caírem a ficha de que as pessoas que são devotadas a uma prática, elas não querem apenas melhorar uma habilidade específica. Elas escrevem porque elas amam escrever, e é por isso que elas melhoram. E quanto melhor elas ficam na atividade, mais prazeroso se torna, né? Ler, reler, reler, né? Obter prazer na atividade, né? Criar versões do próprio texto. Eu me divirto com os meus livros. E eu me divirto quando os livros estão prontos, mas ainda não estão prontos, sabe? Aquele momento em que você já fez a primeira versão, mas aí você curte, né? Aí, nossa, agora eu vou curtir o meu livro. Aí você volta, né? Volta e volta e volta. E é uma beleza, é uma delícia. E é nesse momento que o texto de fato melhora. Tem gente que já me perguntou algo do tipo, pô, Thiago, mas você já escreveu, já publicou 8 livros, tem 8 livros publicados, já ganhou prêmio, já ganhou bolsa, já foi finalista de prêmio, né? Você não, por que você continua acordando tão cedo de manhã para escrever? É interessante isso. Eu acordo cedo de manhã, é, um pouco por conta dessa ideia, né? Voltando à metáfora das artes marciais, eu acho que o mestre é aquele que fica no tatame 5 minutos a mais do que as outras pessoas, né? Eu, na parte da manhã, eu me dedico às coisas que são as mais desafiadoras. Claro que eu conquistei, né, esse espaço, o espaço da manhã, que é muito precioso, a gente está muito lúcido de manhã, a gente está afiado, está descansado, né? Então, pelas manhãs eu estudo francês, que é alguma coisa também que eu sou um total iniciante, né, no francês, embora eu tenha estudado já há algum tempo, alguns anos, mas eu me sinto um iniciante completo. É o tempo que eu vou na academia, meu intervalo da escrita, eu vou na academia. E algo que sim, ele custa um pouco no começo pra gente pegar isso. Aí fala, nossa, Thiago, mas eu não dou conta, eu não consigo. É preciso que eu te diga que custa um pouco no começo. Sim, custa um pouco. Mas fica mais fácil, fica mais tranquilo. E em algum momento se torna automático, sabe? Se torna automático. Eu muitas vezes acordo me sentindo um pouco doente, assim, meio a véspera foi agitada e tal. E eu até penso, hoje eu não vou escrever, hoje eu vou me dar amanhã, não vou fazer nada. Aí eu me pego escrevendo. Eu vou direto. Assim, eu vou fazendo café. Quando eu vou ver, eu já tô ali no caminho, né? Do tatame, né? E eu acredito, gente, que não existe prática indigna. Toda prática é digna. Toda prática é um caminho, né? Vamos pensar naquele filme Dias Perfeitos. Limpar um banheiro público, né? Cuidar dos outros,
escovar os dentes, cozinhar, compreender a sua família, né? O mundo é cheio de prática, o mundo é cheio de convite para a prática o tempo todo, né? E o que que é a maestria nesse sentido? A maestria é a prática, né? Ou seja, o mestre é aquele que fica no caminho, é aquele que, né, escolhe para si esse caminho e permanece nele. A terceira coragem da maestria é a entrega. A coragem de um mestre, de uma mestre, ela é medida pela disposição a se entregar à arte, se entregar à disciplina, se entregar à professora, ao professor, mas também entregar a sua habilidade tão arduamente conquistada, aquilo que você traz junto consigo, né? O iniciante, ele sempre se sente meio bobo, né? E muito curioso, eu estava falando do francês, da culinária, gastronomia. Essas situações, elas sempre nos deixam. A gente sempre paga mico quando a gente está começando, sabe? E a gente sempre precisa meio que cair do cavalo um pouco e muito cair do cavalo. Eu conversando com a minha professora de francês, é meio constrangedor os erros que eu faço. E nas aulas de cozinha também foi assim, né? E é isso, a ideia é que você está começando uma formação, você vai se sentir desajeitada, você vai se sentir desajeitado, né? Aquele sujeito que está muito preocupado em preservar, entre aspas, uma ideia de dignidade, né? Ou seja, não, eu não vou sujar, não vou me sujar, né? Não vou sujar minhas mãos, que fica muito rígido, né? Essa pessoa, ela se envolve numa couraça, o aprendizado, ela não consegue atravessar essa couraça, né? Claro que isso não significa abdicar de um compasso físico, moral, não é? É claro que se você recebe qualquer tipo de convite que vai para além da sua, né, dos seus princípios, você não deve fazer. Eu também não faço, né? Mas não é disso que a gente está falando, né? Você entende do que eu estou falando, né? Ou seja, é, muitas vezes o sujeito que faz uma formação minha, ela foi um ótimo acadêmico, ela é um ótimo acadêmico, né? Uma ótima acadêmica, né? E ela está se desarmando para escrever literatura, que é um tipo de escrita da qual ela não está familiarizada. Ela precisa se soltar muitas vezes, ela precisa se livrar desse aprendizado anterior. Então é isso, uma vez que você já tem, né, as credenciais desse professor, se o professor fala, olha só, pega o seu indicador, fecha os olhos, encosta a ponta do indicador na ponta do seu nariz, a gente faz, a gente tem, é uma suspensão da descrença, né? Isso você faz na dança, isso você faz no clown, isso você faz no aikido, isso você faz na cozinha, né? Isso você faz numa aprendizado, ou seja, a gente sempre paga um pouco de mico nessas horas, mas não é algo que não tem, a finalidade não é essa, é que aquilo te desarma, principalmente a nós que somos adultos, né? Se os bebês nascessem cheios de escrúpulo, eles nunca teriam aprendido a andar, não é mesmo? Não é interessante? Aquele vizinho que toca bateria, que toca e repete, repete, repete. E aquilo, a princípio, não é música. Você está ouvindo de orelhado o sujeito tocando, e o sujeito está errando, errando, errando. Ele para, ele volta, ele para. É disso que se trata, né? É disso que se trata. Eu acho que a essência do tédio deve ser encontrada na busca obsessiva pela novidade. O que eu quero dizer é que muitas vezes, quando a gente está buscando novidade o tempo todo, mudar de chavinha, mudar de atividade, inventar alguma coisa nova, né? Muitas vezes, se a gente olhar por um ângulo correto, você vai ver que é muito tedioso isso. E, inversamente, uma satisfação real se encontra na repetição deliberada, né, da descoberta dessa riqueza infinita das variações sutis de temas que são familiares na escrita, né, na literatura, o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo, né, as ideias, a estrutura de uma obra, e você vai trabalhando, você vai lapidando um conhecimento acerca disso, né? Existem aquelas histórias de mestres e aprendizes, desse sujeito que vai, caminha, atravessa uma cordilheira para encontrar um mestre que mora sozinho num vilarejo, chega para ele depois de uma jornada de 2 semanas de intempérie e fala: eu quero aprender com você a luta sei lá, a praticar
a arte da esgrima, da espada, enfim. Aí esse mestre ele fala: não, não, vai embora, né? E o sujeito que quer aprender com ele, o aprendiz, fica, né, debaixo de chuva, à porta esperando um dia, 2, uma semana, 10, um mês, até que em algum momento o mestre fala: tá bom, vem cá, né? E aí quando ele acha que vai começar a aprender a lutar com a espada, não, ele aprende a limpar o chão, ele aprende a esfregar a parede, ele aprende a cortar a lenha, a carregar a água, né? Até que alguns meses, um ano depois, o mestre desavisadamente golpeia o aprendiz com uma espada de bambu, né? É assim que a gente aprende, né? E é muito curioso como numa sociedade onde livros que vendem filosofia em 15 minutos, né, fique fitness em 20 minutos, se tornam best-sellers. É muito estranho, né? Essas histórias entre mestres e aprendizes, né? A entrega à arte, ela é só o começo, né? A entrega à arte é só o começo. Às vezes você vai precisar abrir mão de competências que são conquistadas com dificuldade para avançar para uma próxima etapa, né? Tem gente que às vezes chega com uma certa habilidade na escrita, né? A escrita vai fácil, assim. Mas, junto com essa facilidade, também vem cacuetes, né? Cacuetes, pontos cegos, né? É, lapsos, né? Ou o sujeito chega com uma escrita muito acadêmica, muito racional, ou seja, ele já tem essa habilidade, isso funcionou em outros ambientes. Ou alguém que chega, isso já aconteceu também. Às vezes a escrita, ela tá tão lapidada por newsletter, é uma pessoa que faz muito sucesso com a lista de e-mails e ela está muito familiarizada com essa escrita empática, meio informal, mas que também é um pouco parecida com tantas outras, sabe? Ela vai precisar reconstruir isso aí, né? Essas pessoas, elas estão relativamente presas num lugar confortável, né? Estão estagnadas num lugar confortável. E é aquela situação, às vezes você tá numa trilha, né? Você escorrega ali para um penhasco, você vai precisar largar a tua mochila, ou seja, a tua bagagem, tua herança, para se agarrar nos galhos para sobreviver. É um pouco essa a referência, né? Eu, quando comecei a fazer aulas de cozinha, eu tinha uma noção do que era fazer, por exemplo, ratatouille, né? E eu não sabia o que era fazer ratatouille, mas eu tinha o meu jeito de fazer ratatouille. Até que tinha uma aula sobre o ratatouille, que são nada mais do que legumes, né? São vários legumes ali combinados e tal. E eu vi uma outra maneira completamente diferente de fazer aquilo lá. Eu tive que desaprender a minha para aprender aquela. Eu fiz a minha para as pessoas, elas não gostaram da minha versão, né? Ela só servia para mim, né? E isso acontece também com a escrita, né? De você precisar renunciar a uma competência diante de uma mais elevada, né? Eu tive de abdicar do meu atendimento. Eu sou formado em psicologia pela Universidade de São Paulo, fiz mestrado, doutorado, estudei os processos subjetivos da criação literária no doutorado, e durante muito tempo eu tive consultório. Em algum momento, esse é o meu caso específico, né? Então cada um tem um caso, eu tive de abdicar do meu atendimento no consultório, que é algo que eu fazia bem, né? Para procurar alguma coisa mais elevada, né? E eu acho que desse modo, até nisso, vale a pena a gente procurar cultivar desde o princípio, né? E sempre uma mente principiante. Uma mente principiante, né? Se desconstruir, se despir, né? Do ponto de vista metafórico, evidentemente, né? Para poder pensar, criar, para poder alcançar, vamos dizer, um lugar inédito na nossa criação. Bom, essa é uma das partes do nosso encontro, da nossa conversa. Para que você não perca a continuidade dessa conversa, não deixa de se inscrever no programa, no Prelo, se você ainda não fez isso, no seu tocador favorito. Se você não pontuou, não deu as 5 estrelas ou favoritou o episódio, claro, o programa, se você gosta desse programa, gosta do Prelo, se você acompanha, não deixa de
de fazer a avaliação, porque isso ajuda o programa a chegar a mais gente. E me escreve aqui no comentário, né, do seu tocador, me escreve no Instagram. Eu vou adorar receber a sua mensagem, né? Como que você escuta isso? Como que você escuta esse episódio? É isso, um grande abraço e até mais. Tchau! O romance é um universo, um mundo próprio, muito diferente da escrita de gêneros de curta duração, como o conto e a crônica. O romance exige habilidades específicas, pouco abordadas nas oficinas de escrita. Acredito que se tornar uma romancista ou um romancista implica em desconstruir muitas das coisas que consideramos verdades no universo da escrita. Talvez por isso, 9 entre cada 10 projetos de romance nunca saiam da gaveta. Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para o primeiro capítulo, a Semana do Romance. Um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar fundamentos, técnicas e possibilidades deste que é um dos gêneros mais desafiadores da prosa e um dos mais lidos e vendidos em todo o mundo. O evento é para você, mesmo que você nunca tenha publicado uma obra e não tenha ideia daquilo que você quer fazer. Portanto, se inscreva no link da descrição desse episódio e garanta a sua vaga. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Todo grande romance começa com o primeiro capítulo.